família de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Café em Família. Hoje, na nossa mesa do café, nós temos aqui filha amada, esposa do Haroldo, mãe da Maria Eduarda, mãe também do Luiz Felipe. Ela é ministra de louvor e tem muitas outras coisas, mas nós vamos falando aqui durante o podcast. E eu quero então apresentar para vocês a Michele Junqueira Leite. Seja muito bem-vinda, Michele, ao nosso podcast. Obrigada, Rose. Obrigada. É uma honra, é um privilégio para mim estar aqui. Muito obrigada mesmo. Muito bom. Um privilégio, uma honra ter você aqui. A gente tem uma história, né? Sim. Juntas. Que história, né? É, uma história tem um pouquinho de tempo, né, Michele? Tem muitas coisas. Tem o quê? Anos. 25 anos? Eu não fiz as contas dessa vez, mas uns mais ou menos isso. anos, né? É. A nossa filha mais nova tem 26 e a mais velha tem 28, né? E a gente tem uma história, então é isso aí mesmo, né? 6 anos, então, porque a Ana Flávia você estava grávida dela, na verdade, né? É verdade, 26 então, Meu aí ó, Deus. tava roubando um ano, não fala. Assim, vamos pular o assunto. Essa parte a gente corta depois. Michele, é verdade, nós fomos vizinhas, né? A gente morou vizinha, tinha uma casa entre nós, né? Onde a gente morou. E eu tenho o privilégio, né, de entrevistar aqui a Michele, de conversar um pouquinho aqui com ela, para que vocês também conheçam a história dela, né? A gente já conhece boa parte, mas a gente decidiu chamá-la, né? A gente quis te chamar porque realmente a gente vê como a sua história é importante, a sua história foi um divisor de águas, né, aí na sua vida, né, o seu encontro com Deus, nós vamos falar aqui um pouquinho, e a gente pôde ver um pouco de tudo isso, né, e a gente queria trazer então isso para vocês assistirem. Então já de antemão já quero pedir para que você sabe o que acontece? Às vezes você começa a ver o vídeo e aí termina, você tá fazendo alguma coisa ou o áudio, às vezes você não curte. Então, já curte aí. Se você não gostou, você vai lá e dá um dislike, né? Tipo assim, não faça isso. Mas já curte, já se inscreve no nosso canal no YouTube, vai lá, segue a gente no Instagram. E compartilha esse vídeo. Se você puder comentar aqui também alguma coisa, vai ser ótimo, porque sempre o YouTube entende que é relevante e vai divulgar e vai ajudar a gente aqui nesse projeto também, tá bom? Combinado? Obrigada, vamos lá então, né? Para nossa conversa, nosso bate-papo. Vamos lá. Michele, eu queria que você contasse para nós, né? Contasse para todo mundo aí. Se você nasceu aqui em Uberlândia mesmo, você é daqui, conta um pouquinho aí dessa sua parte da infância aí. Então, eu costumo brincar que eu sou nômade. Nômade? Ai, vamos ver, tem coisa que eu acho que eu não sei, hein? Não. Eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade muito pequena, e isso é até motivo de risada todas as vezes que eu vou fazer cadastro em algum lugar, porque tá abreviado na minha identidade, porque não cabe o nome na minha CNH, não cabe o nome da cidade. Chama Mirante do Paranapanema. Michele, que revelação, não sabia. Então, eu nasci lá, só que antes de um ano, meus pais foram se eu não me engano, para Itumbiara. E aí a gente ficou assim, meu pai, ele trabalhava numa empresa multinacional na época, não foi para Itumbiara, foi para outro lugar. E ele era muito transferido, sabe? Certo. Então a gente não parava em lugares assim, cidades durante muito tempo. Então inclusive não tenho amigos de infância até hoje, porque eu não tinha oportunidade de concretizar essas amizades, porque a gente sempre mudou bastante, sabe? Uhum. A gente ficou um tempo em Goiás antes de vir pra cá, né? Mas antes disso a gente mudava bastante. Uhum. E aí, então eu não sou daqui, nasci lá, depois mudei para várias outras cidades, acho que Presidente Prudente, umas cidades menores assim. E aí depois fomos para Itumbiara, em Goiás, aí lá ficamos um tempinho, depois viemos para cá. E aqui, sim, nós firmamos as nossas raízes, né? Já tem 30 anos, se eu não me engano, que a gente mora aqui. E aí aqui a gente se consolidou, né? Conseguiu
ter amigos, né? Realmente ter raízes aqui em Uberlândia. Entendi. Quantas irmãs ou irmãos, né, você tem? Eu tenho 2 irmãs, que é a Jennifer, que é depois de mim, a do meio, e a Fran, que é a mais nova. Você é a mais velha, então? Sim, sou a mais velha. Eu sei que não parece, mas... Eu ia perguntar quando você era pequena, mas assim, a gente sempre, acho que até vai estar velhinha, nós vamos falar sobre isso, né? A Michelle nunca foi pequena. Quando você era criança, como foi sua infância? Conta um pouquinho. Você já até começou a falar, né? Mas assim, teve alguma coisa na sua infância que te marcou? Eu não sei qual idade você tinha, mas eu sei que tem uma história de Jornal Nacional, né? Como que você assistiu o jornal? Essas perguntas a gente não brifa não, né, Michelle? Não, gente, não podia fazer parte do roteiro. Então, eu falo assim, eu ainda tive infância. Eu brinco que as crianças de hoje, assim, têm uma infância diferente, né, Rose? Vamos falar assim. Mas na nossa época, nós éramos muito inocentes, né? E essa história do Jornal Nacional é bem engraçada. Porque eu achava que as pessoas de dentro da TV conseguiam ver a gente. Então, o que acontecia? Dava a hora do Jornal Nacional, eu arrumava toda a sala, eu me arrumava e eu sentava de frente à TV e ficava lá igual uma estátua, assim, toda posicionada. E aí o William Bonner, gente, ele é velho também, porque desde eu pequena ele que apresentava. Ele apresentava e ele falava boa noite e eu dava boa noite pra ele. Eu dava boa noite pra ele, gente. Olha a inocência, né? Eu lembro que quando era criança, eu perguntava pra minha mãe quando passavam aquelas imagens de multidões na televisão. Eu falava assim, mamãe, como que cabe esse tanto de gente aqui dentro? Olha só. Não tinha entendimento, né? Da transmissão, de como que funcionava tudo. Então, assim, era bem inocentezinha mesmo, né? Então, assim, eu tive uma infância, assim, de brincar na rua mesmo, sabe, Rose? Eu sempre fui muito moleca. A gente, né, eu e as meninas também, sempre tivemos muitos amigos, assim, aqui em Uberlândia, principalmente. A gente já não era tão criança, mas, assim, cheguei aqui numa pré-adolescência, né, vamos falar assim. Então, a gente sempre foi muito moleca. Sempre de brincar na rua, carimbada, bete, vôlei. Quando a gente mudou pra cá, nós morávamos num lugar central, mas logo depois meus pais compraram a casa que eles moram até hoje, inclusive. E na época era uma rua bem tranquila, então a gente passava rede de vôlei lá e ficava o dia inteiro brincando. E isso ia chegando gente, ia todo mundo amigo, todo mundo brincava. Então, assim, foi muito assim. Eu mais criança, assim, eu lembro muito da gente de férias na casa da minha avó materna, né? Íamos os 6 primos para lá, eu não sei como que ela conseguia gerenciar tudo. Eu falei, ou a gente era muito bonzinho, ou não sei o que acontecia com a minha avó. Esses dias atrás a gente estava lembrando disso, né? Que a gente ia para lá, a gente ficava o mês inteiro de férias na casa da minha avó. Os 6. Então, assim, eu até brinco com a minha mãe, eu falo assim, não tem vó hoje igual antigamente, né? Porque não fica nem um dia com os mesmos... Brincadeira. E aí, assim, então a gente ia pra lá, então tem muita recordação disso, a gente viveu muitas coisas legais com a minha avó nessa questão. Recordo das escolas que a gente estudou, mais em Itumbiara, das outras cidades eu era muito pequena, então não lembro. Então é mais de lá pra cá que eu tenho mais recordações assim, mas foi uma infância muito feliz, assim, graças a Deus não tive traumas, assim, né, algo que me marcasse de uma forma negativa, sabe, graças a Deus. Legal, muito bom. Qual que era a religião, assim, na época? Você, seu pai, sua mãe, ou até mesmo sua avó, né, tinha alguma crença religiosa? Não religião propriamente, né? Mas uma crença. No que vocês acreditavam? Então, Rose, a gente, assim, a gente era muito eclético. Ao mesmo tempo que a gente ia na igreja católica, a gente ia no espiritismo, ia na Seitonoye. Eu nem sei se existe isso mais. Também não sei. Então, assim, a gente já foi em quase de tudo um pouco, assim, sabe? Certo. Então, na época, assim, da minha época de criança,
O que eu lembro, assim, mais era da gente ir no centro espírita, assim. Da gente estar lá e conviver, ir lá tomar o passe, né? E tomar sopa, que a sopa era famosa, né? E então, assim, a religião que eu mais recordo, a crença, assim, que eu mais recordo na minha época de criança foi do espiritismo mesmo, assim, sabe? Certo. A minha avó, assim, eu não me recordo, mas a minha mãe, assim, sempre foi muito, sabe? Não, vamos ver, vamos conhecer o que tem aqui, o que tem ali, sabe? Entendi. Sempre muito assim. E assim, se eu te perguntar assim, tá, a gente falou de religião, mas de Deus, assim, você lembrar, você fala assim, quem que é Deus? Falava de Deus? Você tinha uma ideia, assim? Não tinha, Rose. Era tudo muito superficial, né? Eu não lembro, assim, Eu lembro das ações sociais que eram feitas, eu lembro da sopa que era servida, eu lembro da gente brincando com outras crianças no espaço lá, que tinha um espaço, uma área externa, assim, mas de Deus, não. Assim, alguém um dia sentou e falou comigo sobre Deus, me explicou quem que era Jesus, o que que ele tinha feito. Eu não tenho nenhuma recordação. Entendi. Não tenho. Entendi. E aí, como que foi então o encontro? O encontro com Jesus. Quem encontrou quem? Quem estava perdido na história? Não, com certeza perdida era eu. Com certeza. Mas foi através da sua vida, né? Eu me lembro muito bem desse dia, eu estava com a minha mãe e a gente estava passando pela rua. E nessa época, se eu não me engano, as nossas casas ainda não tinham muros na frente, né? Eram casas de conjunto, né? Tudo padronizadinho. E você estava na varanda ali esperando uma pessoa e, se eu não me engano, essa pessoa não foi. E aí a minha mãe, muito atrevida, entrou, tipo assim, já chegou lá e começou a conversar, né, com você, eu tava junto. E aí você começou a falar de Jesus para ela, evangelizou a minha mãe ali, e logo em seguida a gente foi na igreja que vocês congregavam na época, né? E nós fomos. Eu brinco assim que hoje, com o conhecimento que eu tenho, com o entendimento, eu falo assim, gente, na época eu não tinha a mínima noção do que eu estava fazendo, né? Com certeza eu não fui coagida, né? De forma nenhuma eu aceitei Jesus debaixo de uma coação da minha mãe. E, de certa forma eu entendia, mas de uma forma muito rasa, né? Hoje, analisando hoje. E aí ali, nessa igreja, nós aceitamos a Jesus, né? E logo fomos batizadas, né? Lembro até hoje da água gelada do batismo do rio, que tava um gelo. Ribeirabinha, né? Não é Uberabinha, não. É Ribeirabinha, Ribeirabinha, né? Tava muito gelada a água. Eu não lembro do dia, eu não lembro assim, nunca fui desse tipo de pessoa que, eu vou anotar o dia, o horário, eu nunca fui, mas eu tenho memórias do dia, sabe? Então eu não me recordo assim a data, mas eu lembro da água gelada, eu lembro que eu me emocionei bastante, assim, embora não soubesse tudo o que estava acontecendo ali, né? Eu fiquei emocionada, eu chorei, a minha mãe também chorou bastante. E fomos, o interessante é que fomos eu, a minha mãe e as minhas duas irmãs, né? Nós fomos e batizamos todas juntas. E meu pai veio um pouquinho depois, né? Então foi assim, o nosso encontro foi através da sua vida, né? Glória a Deus por isso. E aqui estamos até hoje, né? Para a glória de Deus também, né? Firmadas, né? Caminhando aí, crescendo, né? Evoluindo. Amém. Eu falo que eu mirei num alvo, né? E acertei em outro. Saiu pela culatra um dia. Porque eu queria, aquele dia eu tinha planejado falar de Jesus para uma pessoa da minha família. Eu lembro. E aí eu falei, bom, então vamos sentar aqui e vamos falar. Mas eu não estava muito interessada, né? E eu não sei, né, se ouviu, mas eu falei, eu vou falar assim mesmo. Nesse exato momento, a sua mãe entrou, me lembro que você estava junto, as meninas não. E aí eu falei, não, essa vizinha não vai me atrapalhar. Confissões de podcast. Confessionário, gente. Vamos abrir um parênteses. Não vai, tá repreendido. Nem tanto. Eu falei, não, gente, agora tá tudo organizado, as meninas estão dormindo. Tá tudo pronto. Tá tudo pronto, tá tudo a hora que essa mulher tá fazendo aqui. Eu falei, nossa, mas eu vou falar. E aí, né, na próxima semana, sua mãe já tava indo comigo aos cultos, né? E foi Deus, né? Foi. Toda a honra, toda a glória dele. Quando ele tem
alguém, né, que ele quer alcançar, e ele quer alcançar todo mundo, porque a palavra diz que a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aí foi isso que aconteceu, Foi bem né? isso, E né, aí Rose? começou uma história, né? Porque aí, gente, vocês não têm noção o que é ter 3 moças perto de casa, assim, uma escada com um menino pequeno. Gente, é bom demais, não é? Cuidado de Deus, porque os cursos que a gente começou a ministrar depois, né? Educando filhos, os cursos. Ah, com quem que nós vamos deixar? As meninas da Diva, cadê as filhas Cadê da as meninas da Diva? Diva? Cadê a Diva? A Diva fica, né? E foi esse socorro, né? E eu agradeço muito a Deus e a vida de vocês também, nesse período tão importante. Mas e aí, você então se converteu, né? Começou a sua caminhada com Jesus. Logo nessa época, você já se envolveu com louvor? Então, Ou não? não, lá nessa igreja, né, a gente se converteu na igreja do Evangelho Quadrangular, né? Isso. E eu achava, assim, muito lindo a música. A música sempre foi algo que chamou minha atenção, sempre fez parte da nossa vida, mesmo antes de Jesus, né? Meu pai sempre gostou muito, a gente cantava lá do nosso jeitinho nas reuniões familiares ou com os amigos, né? Então eu sempre fui muito encantada pela música, assim, a música sempre me atraiu, né? E eu achava muito legal, assim, as pessoas cantarem, mas lá eu não tive esse despertamento, assim, né, para entender, falar, não, isso aqui que eu quero fazer, ou que Deus me chamou para fazer dentro do reino, né, dentro da obra. E aí lá não fui despertada, lá a gente trabalhou com jovens, né, ajudava. Na verdade, eu fui trabalhar na secretaria da igreja e eu lavava banheiro, eu lavava chão e ajudava nos acampamentos, então era um bombril, né? Fazia de tudo um pouquinho ali, né? E sempre foi muito gostoso para mim estar no ambiente da igreja, né? E é tão engraçado porque aí na próxima igreja que nós fomos, fizemos parte também, eu trabalhei na secretaria durante um bom tempo. Falei, gente, eu tenho um caso com a secretaria das igrejas. Tem. Ai, Deus. Mas um coração muito disposto, né, Michele? Disposto Sim. a trabalhar, a fazer algo, né? A servir. Sim, né? eu falo que isso tá em mim. Alguns dias atrás eu estava conversando com o Haroldo e eu falei assim, gente, isso sou eu. Não tem como tirar isso de mim, assim. Tanto que às vezes eu tô num lugar que eu não tenho nenhum tipo de responsabilidade, assim, com organizar, mas eu chego e aí eu vejo uma necessidade, eu já tô ali, sabe? O que é pra fazer? Deixa eu ajudar aqui, tá precisando aqui. Então, assim, isso sempre fez parte, sabe, Rose, assim, de mim, da minha vida, faz parte da minha personalidade também, essa questão do servir. E eu me sinto muito útil, sabe? Quando eu posso ajudar, mesmo que seja varrendo um chão, mesmo que seja, tipo assim, nessas tarefas, né? Mínimas mesmo, mas eu faço aquilo com o meu coração, sabe? Eu ponho o coração naquilo e faço assim de muito bom grado. Muito bom, é verdade. É tudo verdade, viu? Para quem convive, né, com você, posso testemunhar. E aí depois você, nessa outra igreja, né, que você foi, nós fomos, né? Na verdade, todos nós fomos, né? Aí foi o despertar para o Ministério de Louvor, ou foi, porque aí, né, tem a casa de recuperação também, né? Você passou um bom tempo ali tem lá, história né? também. Conta para nós essa história, porque tem coisa aqui que eu já identifiquei que eu achei que sabia, mas não sabia. Você é paulista, Michele. Sou paulista, gente. É conterrânea? Quem fala, gente? É conterrânea, quem né? acha que eu sou goiana, errou. Você achou que você era mineira. Não, mas mineira, até pensei. Eu falo assim que eu tenho um pouquinho de cada um, né? Não tem como. Foi muito tempo morando em vários lugares. Então, quando nós fomos lá para Peniel, que foi a segunda igreja da qual nós fizemos parte, aí eu fui tocada de uma forma muito profunda, assim, a gente já tinha um pouquinho mais de conhecimento, já entendia o que era adoração, não da forma que entende hoje, mas já entendíamos de uma forma diferente, né? E
E aí eu lembro que na época eu cheguei no Everson, que era o líder, que é até hoje, né? Uma bênção, um adorador, né? Nossa, uma inspiração. Muito né? choro, né? Ao som dos louvores. Nossa. Então, aí eu lembro que eu cheguei e fui conversar, né, com ele para saber como que era, e ele falou que eu tinha que orar e buscar uma palavra de Deus, uma confirmação e tudo. E assim eu fiz. E aí, na época, eu lembro que eu orei, eu não lembro quanto tempo, porque eu realmente não sou muito ligada a datas, assim, mas Deus me deu uma palavra. E aí eu fiquei muito feliz quando Deus me deu essa palavra. Eu falei, nossa, achei, né? Encontrei, assim, falei, muito bom. E aí fui conversar com ele. E lá na época, assim, era todo um processo pra gente entrar pro Ministério de Louvor. Não é aquela coisa, entrei hoje, amanhã eu tô lá cantando, né? Tô com o microfone lá toda bonita. Não. Então, assim, a gente servia ao ministério por um longo período de tempo, né? Hoje eu entendo, né? Ali ele estava vendo o coração da gente, se realmente era aquilo mesmo, aonde que estava o coração. Porque o Ministério de Louvor é um ministério... Já foi, eu não sei se hoje é, mas muito visado na igreja, né? Você tá ali numa vitrine, você tá ali exposto, né? E às vezes as pessoas se sentem atraídas por isso, né? E então, assim, eu vejo que nesse tempo que a gente ficou ali sob a supervisão dele, ele ia vendo isso tudo, né? O coração, aonde realmente se era chamado, se não era. E aí, assim, a primeira vez que a gente cantava, nossa, era assim, o acontecimento da vida, né? Tipo assim, vou cantar, entrei na escala, né? E aí tinha, tem até hoje, né, os cultos aos sábados da recuperação, né, lá da casa de recuperação. Então, assim, foi um tempo, nossa, de muito aprendizado. Na verdade, o meu caráter de adoração, assim, muita coisa foi forjada ali, muita coisa. Hoje eu compreendo de formas muito mais profundas, né? Eu entendo que a gente tem níveis de entendimento e conforme o tempo vai passando a gente vai absorvendo de formas diferentes. Então, assim, aquilo, assim, a adoração e tudo, eu fui formada ali, sabe? Então, assim, foi uma parte da minha vida, nossa, muito importante, assim, todo o processo, a maneira que o Everson conduzia as coisas lá na época, acredito que seja até hoje, né? E foi, assim, foi muito importante para minha vida ministerial esse tempo e a forma com que tudo aconteceu lá. E você perguntou da Fazenda, né? A Fazenda é um capítulo à parte, né? Assim, tem uma história bem louca no meio de tudo isso, Fazenda, né? Para quem não sabe, não é aquela fazenda, viu, gente? Explica é a casa de recuperação, que é numa fazenda. É a casa de recuperação que existe, né? Que a Peniel mantém. Eu lembro disso, eu lembro muito bem. Eu tinha ido num congresso. Na época tinha esse congresso anualmente, que era o Fogo e Glória, que tinha Danduque, Cirilo, Cris Tristão, né? Que era assim, os bambambãs da época, né? Então a gente tava ali, assim, no lugar de absorver e de receber tudo fresco de Deus, né? E eu ia muito quando era solteira, nossa, eu ia em todos os congressos, assim, tudo que aparecia na frente que tinha oportunidade a gente ia, né? E aí esse último que a gente foi, esse congresso, assim, foi diferente, eu não sei explicar, mas um peso de glória diferente, algo assim muito diferente aconteceu naqueles dias. Foi no Sesc lá em BH, eu lembro direitinho até hoje, tinha alguns amigos junto. E quando eu voltei desse congresso, eu trabalhava de vendedora numa loja de colchões, e aí eu voltei e Deus falou que era para eu pedir conta. Aí eu falei, meu Deus, como assim? E eu falei, como que eu vou largar, né? Meu patrão, na época, assim, minha patroa, eu falei, como que eu vou chegar e, tipo assim, era pra eu pedir conta e sair no mesmo dia, tipo, não era nem, você não precisa, tipo, preocupar com aviso, com nada, você pede conta e sai. E aí eu fui trabalhar naquele desespero, né? Eu saí de casa e no ônibus eu pensando, eu falei, gente, como que vai ser isso? Na época a Kellen, né, que era minha patroa, e ela também era cristã, e eu falei, gente, vai dar muito ruim isso, né? Mas eu falei, eu vou obedecer. Vou obedecer. E aí eu que abri a loja, né? Cheguei a abrir a loja,
E aí fui lá pro fundo, porque sabe quando você tá inundado de uma presença de Deus assim que você não consegue se desvencilhar? Eu sempre voltava assim dos congressos, tão cheia de Deus assim que eu não conseguia comportar aquilo dentro de mim. E aí eu fui lá pro fundo da loja, fui arrumar os colchões, e aí eu comecei a orar em línguas do nada. Eu falei, gente, que doideira que é essa? Você não aqui, falou né? em línguas com ela, não, né? Não. Mas Aí passou um tempinho, a Kellen chegou, né? E eu comecei a chorar. E ela começou a chorar. E aí a gente começou a orar e foi um mover, uma coisa assim, muito, sabe, sobrenatural mesmo, para não usar outra palavra. E aí eu queria falar, só que eu ia falar, eu não conseguia conversar. Eu falava em línguas, eu não conseguia. falou em línguas com ela, tá Eu vendo? não conseguia me comunicar com ela e ela da mesma forma. Até que aquilo passou, acho que a gente ficou uns 10 minutos assim. E aí eu falei, Kelly, eu preciso te falar uma coisa. Ela falou assim, eu também preciso te falar uma coisa. Aí eu falei assim, eu vou pedir demissão. Deus mandou pedir demissão. Ela falou assim, ela começou a chorar. Ela falou assim, Deus falou que era pra te mandar embora. Olha aí. E aí assim... E eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Porque eu não tinha, gente, eu nunca tinha ouvido Deus falar comigo, assim, você falar, Michelle, como que Deus falou? Eu não sei te explicar. Eu só sei que dentro de mim eu sabia que não era para eu permanecer lá, naquele trabalho mais. E era um trabalho que eu era muito bem sucedida. Eu tinha acabado de finalizar um curso técnico numa área que eu gostava muito, então, assim, eu queria trabalhar, eu queria fazer tipo, já tinha vários planos na minha cabeça, né, e tudo, mas eu falei assim, eu vou obedecer, aí eu conversei com os meus pais, né, e eu não sei nem como que eles receberam, a gente nunca conversou sobre isso, na verdade, eu nem sei como que eles receberam essa notícia, assim, e aí Deus falou comigo que era para eu ir para a fazenda, lá para a casa de recuperação, e eu fiquei muito receosa, porque na época tinha uma regra de que não se aceitavam obreiras mulheres lá, porque já tinham tido outras e tinham acontecido alguns fatos que eles entenderam que era melhor só ter homens trabalhando, porque era uma casa de recuperação masculina, né? E aí eu falei, gente, meu Deus. E agora? Eu falei, como que vai ser isso? Eu falei, eu vou chegar lá e vou falar o quê? Né? Eu falei assim, a gente já tinha o contato por conta dos cultos, a gente ia lá, né? Mas tudo muito diferente do que você estar ali integralmente. E aí eu fui. Aí eu cheguei lá, eu lembro disso também, eu lembro muito perfeitamente, assim, eu lembro. Toda segunda-feira tinha reunião dos obreiros, né? E aí eu cheguei no horário da reunião, então tava todo mundo lá no galpão reunido. E aí eu cheguei e chamei a pastora Ana Paula, que na época ela e o pastor Max eram os responsáveis, né, pela recuperação. E eu falei assim, pastora, Deus mandou eu vir pra cá. Assim? Tipo assim, nem paz do Senhor, né? Eu falei, pastora, Deus mandou eu vir pra cá. E eu tô aqui. E eu já fui, Rose, de tipo assim, eu fui pra ficar, sabe? Assim, no meu coração eu sabia que eu ia ficar lá, eu não sei te explicar como. E aí ela falou assim, você vai pro monte orar. Você vai pra lá. E aí ela continuou na reunião, aí eu não lembro, na época, acho que meu pai foi comigo até no monte, que tem um monte lá, né? Que a gente sempre fazia um momento de oração. E eu fui pro monte. E eu lembro que tava chovendo, e eu fiquei nesse monte, eu molhava, eu secava, eu molhava, eu secava, e eu fiquei nesse monte até anoitecer. E assim foi por 3 dias. E aí nesse meio tempo, aí depois que eu fiquei sabendo disso, né, nesse meio tempo ela foi conversar com a pastora Dalva, porque a ordem era que não se aceitava mulheres lá. Uhum. E aí ela foi conversar com a pastora Dalva e de prontidão a pastora Dalva falou assim, não, ela pode ficar. Então a gente entendeu que era algo realmente da parte de Deus. E aí foi um tempo assim na minha vida surreal. Foi uma experiência que eu jamais vou esquecer, né? Você lidar com vidas
é uma coisa muito gratificante, mas você lidar com vidas nessa condição de dependência, de tudo mais, e você, de alguma forma, poder ser alguém que Deus pode usar ali, né? Isso marcou demais a minha vida. Então, na época, assim, é lógico que a gente tinha alguns cuidados, eu não ia para lugares muito longes, né? Porque a casa de recuperação funcionava com equipes, né? Então, cada obreiro tinha uma equipe com ele, né? De alunos internos. E aí a gente que cuidava de toda a recuperação, da horta, do pasto, da limpeza dos dormitórios, da cozinha. Então, eu nunca fui para esses lugares, né, com os meninos. O período que eu estive lá, eu era a única que tinha esse privilégio, né? Eu fiquei todo o tempo na cozinha. É isso que eu ia te perguntar, porque eu me lembro dos tamanhos das panelas que você lavava. Era aquela coisa lá, desse né? tamanho que eu quase entrava lá dentro, que me cabia. Tinha panela que me cabia, literalmente. Cadê os cabelos? Tudo. As pessoas não sabem, né? Não vezes sabem. vê lá hoje, né? Lá na Ramo Frutífero, que é a igreja onde você está hoje, né? Vê lá ministrando louvor, pelo menos não conhece essa história, né? Não sabe desses pequenos detalhes que são tão importantes, né, Michele? Porque que crescimento que eu acredito que teve ali, né? Foi. Experiência. Qual foi o maior desafio, assim, que você fala? Não, esse aqui foi difícil aqui na casa de recuperação. Olha, Rose, assim, eu considero assim, que Deus, quando Ele chama, Ele te prepara. De alguma forma, Ele te prepara para estar ali. Então, as pessoas, assim, por diversas vezes, as próprias pessoas, os membros da igreja, às vezes me paravam, porque aos sábados a gente saía da casa de recuperação e tinha o culto onde os meninos que já estavam lá há um tempo, se eu não me engano eram 2 ou 3 meses, podiam já reencontrar seus familiares. Então, aí tinha um rodízio de obreiros. Aí uma parte ficava, outra parte ia no culto, vinha para a cidade. E aí, as pessoas, sempre quando eu vinha, as pessoas me perguntavam, nossa, mas você não tem medo de ficar lá no meio desse tanto de homens? Você não tem medo? Eu nunca tive medo. Nunca tive medo, nunca passou assim nada pela minha cabeça. Assim, então eu não tive, assim, os desafios que eu tive lá foram comigo mesma, assim, de crescimento para estar naquele lugar, para estar à altura daquele lugar, você entende? Entendi. Porque eu cheguei ali muito crua, né? Assim, eu fui obedecendo algo que Deus tinha me falado, mas eu não sabia o que eu ia fazer ali, eu não sabia nada, né? Tipo, meio que Abraão mesmo, né? Sai da tua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais e vai para onde eu vou te mostrar. Ele pegou lá, eu até vejo ele pegando a malinha, né, indo embora. E assim, fui eu. Então, a gente pode dizer que o maior desafio foram as panelas, porque elas já ficam estabelecidas quando te perguntar as panelas de comida gigante. Mas assim, teve uma outra coisa também que foi muito marcante, assim, talvez não um desafio, mas essas situações, na verdade, eram desafiadoras para mim. Quando os internos iam pedir aconselhamento e que eles sentavam e falavam assim, e às vezes a gente percebia também, né? Às vezes um muito inquieto e a gente já ia entendendo e discernindo que tinha alguma coisa ali que queria pôr para fora, né? Que estava incomodando, que Deus já estava trazendo assim para a luz, para curar e tudo. Mas teve um dia em específico que eu fiquei assim, muito esse dia, eu não sei se eu consegui conter minha expressão, não de medo, mas de espanto e ao mesmo tempo de entender como que uma pessoa consegue conviver com aquele tipo de situação. Tinha um interno lá comigo e aí eu falei assim, eu acho que você tá precisando conversar. E aí a gente foi lá, a gente deu a volta, saiu por fora da cozinha e sentou lá num cantinho que a gente ficava. E aí eu perguntei o que estava acontecendo com ele e tal, e assim, resumindo a história, ele falou assim, eu preciso confessar, eu não aguento mais guardar isso. E aí, Rose, ele falou assim, eu matei 27 pessoas. E aí, quando ele falou aquilo, tipo, eu não tive medo, nunca tive, gente, eu não tive medo dele, mas na hora me veio uma compaixão, porque eu vi no rosto dele o arrependimento, sabe, assim, ele estava entendendo, assim, tudo que estava sendo falado ali, e tipo, aquilo
pesou para ele, Sim, sabe? A entendi. ponto dele. Então, assim, essas questões eram muito desafiadoras para nós, enquanto obreiros, eu acredito, não só para mim, mas para qualquer um dos meninos que estavam lá também. Porque como que você lida com isso no âmbito físico da coisa? Porque no espiritual a gente sabe que se Deus conduziu até aquele momento, foi pra cura, mas tipo, o que eu falo pra um cara desse? Sabe? Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar pra esse cara aqui? E aí, assim, eu não lembro de muitas coisas, mas eu lembro que eu falei, vamos orar. Vamos orar, porque assim, era o que eu tinha pra falar pra ele, pra oferecer pra ele naquele momento, sabe? Tudo. Então, situações assim aconteciam todo o tempo, né? Porque eles... infelizmente, a dependência química, ela leva para esse lado, né? A pessoa, para sustentar o vício, ela faz, né, o que for necessário, né? Então, assim, dentre os desafios, tirando os desafios particulares, pessoais, assim, esses aconselhamentos com essa profundidade sabe, de sentimento, assim, né, eram muito desafiadores para mim. E, tipo, eu não fiz curso, gente. Hoje tem curso de aconselhamento cristão. Hoje você entra na internet, você vê uma enxurrada de informação para as pessoas, para a gente. E na época não existia nem isso. Muito tempo de convertida você tinha também, né? Não tinha. Então, assim, eu falo que eu fui, assim, esticada lá. Mas foi um tempo, assim, precioso da minha vida. Foi um tempo que me marcou para sempre. Eu tive experiências com Deus lá que eu jamais vou esquecer, né? Sabe essas coisas que você ouve as pessoas contar e fala, não, deve estar brincando, não foi bem assim, sabe? E lá, assim, foi muito desafiador, porque eu morava, como eu era a única mulher, os obreiros, os meninos obreiros, tinham um alojamento, então eles dormiam todos juntos. E eu fiquei morando, pulando de casa em casa, que aí tinham os casais, né? Tinham 3 casais, 4. Então, eu morei um tempo com a pastora Ana Paula, morei um tempo com o Gilmar, mas a Isabel na época, depois com a Luciana, mas o esposo dela, que eu esqueci o nome. Então, eu pulei de casa em casa. Em cada casa era um desafio diferente, né? Assim, uma rotina diferente, tudo, né? Não tinha, né, um alojamento específico, né? Não tinha. E foi na época do Cezinha, Michele? Não, eu fui depois. Foi bem depois. Foi bem depois. Mas o Cezinha já era obreiro, ou ele já não era obreiro mais? Ele não era obreiro mais. Entendi. Quando eu fui pra lá, ele não era obreiro mais. Ele já tinha, assim, saído, né? Acho que ele tava trabalhando, assim, fora, sabe? Assim, já tinha conseguido um trabalho, se estabelecido, né? Fora lá da recuperação, assim. Legal, muito bom. Muitas histórias, né? Muitas. Michele, e como que foi a questão do estudo, né? Nesse período? Quanto tempo você ficou na casa de recuperação? Então, eu fiquei lá 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Depois você foi estudar, você já estava... Você não tem jeito de estudar, né? Na casa de recuperação. Não, lá não tinha como. Era período integral, né? E como era na fazenda... Hoje é tudo mais fácil, né, gente? Hoje você chama o Uber te pega e te leva pra qualquer lugar. Mas naquela época a gente tinha a Kombi, né? A história da Kombi já foi contada aqui no podcast. Kombi tem história, né? Podcast da pastora Eliette, procura lá. A pastora Eliette dirigia exatamente a mesma Kombi. Então, assim, era muito difícil sair, né, assim, da recuperação e tal. Mas quando eu fui, eu tinha terminado o 2º grau, e tinha tentado na UFO, e na época eu lembro que eu fiquei muito, muito triste, porque por conta de 2 pontos eu não tinha passado para o curso que eu tinha tentado, que era administração na época. Falei, não vou fazer isso mais não, aí aquela coisa, né? E aí eu fiz um curso técnico em administração de empresas, e eu terminei esse curso algumas semanas antes de ir pro Fogo e Glória, que foi o congresso. Então, assim... Tipo, deu certo, né? Acabou o curso, então eu não tinha nenhum compromisso escolar ali, de faculdade, nem nada. E aí eu fiquei integralmente lá esse 1 ano e 2 meses, sabe? Certo. Eu lembro de uma história que você começou a fazer umas fotos de modelo, você fazia fotos de noiva, né? Vestida de noiva. Que época foi aquela? Foi antes da casa de recuperação? Foi antes. Foi bem assim no início da minha adolescência, porque eu sempre fui alta e magrela, né? E aí uma raiva, né? Dicas tipo a corta, viu? Depois.
sempre muito linda, Ai, né? meu Então, Deus. E aí, assim, eu não sei te falar como que foram aparecendo essas oportunidades, surgindo isso, e eu só sei que eu desfilei, até inclusive alguns dias atrás eu estava em um ateliê que eu desfilei para eles de noiva, nossa, acho que 20 anos nem atrás, fala, sei lá, quase. nem daquelas, pelo amor de Deus. E, e assim, eu lembro que na época, teve uma época que eu tava com de 14 para 15 anos, era muito novinha, né? E veio o pessoal da Vogue aqui para Uberlândia. E a Vogue, nossa, né? Tipo, meu Deus, né? E eles vieram. E aí, assim, para encurtar a história, eles fizeram uma seleção lá no shopping. Aí eu só fui passando, só fui passando. E aí, aquela assim, né? Meu Deus do céu, né? Só fui passando. Falei, Jesus! E aí, no final das contas, eu tinha que ir para São Paulo sozinha. A minha mãe não podia ir. E aí a minha mãe não deixou, né? Eu também jamais deixaria se fosse uma filha minha com 14 anos, né? E aí ali acabou meio que, tipo, acabou essa carreira, foi assim. Eliminatória, foi né? eliminatória. Eu desfilei depois para algumas, aqui para Uberlândia mesmo, né? Mas assim, foi muito pouco, sabe? Aí depois eu comecei a gostar de vôlei também, comecei a treinar, comecei a fazer lá no TC. E aí eu meio que tirei esse negócio de modelo de cabeça, porque eu entendi que para eu crescer eu ia ter que ir para fora, né? Tipo, eu tinha que sair de Uberlândia. E aí eu sabia que a minha mãe não ia deixar. Aí eu falei, já tirei aquilo de cabeça. Você jogou basquete também ou não? Não, só o vôlei. Só o vôlei. A gente alta, né? Tem muitas opções, né? Os baixinhos a gente não tem muita. Aí eu lembro que eu comecei, aí eu fiz vôlei também bastante tempo, mas nunca joguei assim profissionalmente nem nada. E depois acaba que você começa a estudar, começa a trabalhar, chega essa idade que você já quer ter suas coisinhas e tal, e aí acabou que foi tudo abandonado, sabe? Mas teve esse período aí na minha adolescência de modelo, né? Tinha um Miss Uberlândia, gente do céu, até hora que eu lembro e falo, meu Deus, como que eu tive coragem? Tem coragem. Ai, Deus. Mas passou, eu tava até conversando com a minha mãe, eu falei, nossa mãe, pensa se eu tivesse ido, será que eu ia ser famosa hoje? Então, né? Tava lá em São Paulo, né? Mas você sabe que eu tinha isso, porque eu lembro dessa fase, né? De você passando, de você... E aí eu também fico pensando, sabia? Nisso. Eu falei, gente, será, né? Como que seria, né? Aí a minha mãe falou tivesse... assim, você já me perdoou? Eu falei, ixi, mãe. Eu falei, não tem, depois que a gente tem filho, a gente perdoa tudo. Não perdoa? Falei, perdoa os pais, perdoa todo mundo. É tão engraçado, porque não foi uma coisa assim que eu fiquei lamentando de não ter ido, sabe? Assim, eu acho que desde muito nova eu sou esse tipo de pessoa que, tipo, é isso aqui, pronto. É o que tem pra hoje. Então, vambora, vamos seguir a vida aqui, né? Então, eu não sofri quando parou o vôlei, quando parou essa questão do desfile e tal. Eu, graças a Deus, não sofri, sabe? Legal, muito graças bom. Graças a Deus. Aí, então, e aí? Saiu da casa de recuperação, e aí? Você fez outro curso além desse técnico? Você fez a faculdade profissionalmente? Fiz. Eu lembro quando eu saí lá da recuperação, um tempo depois eu fui fazer faculdade. E aí eu fiz uma faculdade de gestão em recursos humanos, né? Que era um curso que eu era assim, estava dentro da área de administração, mas era uma área muito específica, né? Que é essa parte de pessoas. E que na verdade era o que eu gostava mesmo de fazer e gosto até hoje, né? E aí eu surgiu essa oportunidade de fazer esse curso e aí eu fiz, né? Formei em 2017. Não, 2007. 2017, ó. Formei em 2007, né? E aí fiz alguns estágios, trabalhei um tempo na minha área e depois aí eu não exerci mais a profissão assim, sabe? Teve algo assim na sua vida que você fala assim, não, depois que eu me converti, essa área foi uma área muito difícil de superar, muito difícil de avançar, que você ficou... Se teve, qual foi essa época? Então, bem quando a gente saiu da quadrangular e fomos para Peniel, eu passei por um processo bem, bem difícil, assim, de libertação. Eu tinha desmaios, tipo, eu tava andando na rua e de repente eu desmaiava, assim, realmente do nada. E tudo que eu tava carregando caía e as pessoas em volta que me acudiam, sabe? Era uma coisa assim, meio que de filme até. E eu ficava muito incomodada com aquilo, né?
E aí, na verdade, um dos caminhos da gente ir para Peniel foi esse, porque a minha mãe ficou conhecendo a pastora Dalva, que ela tinha todo aquele ministério com a área de libertação, que até então a gente nunca tinha ouvido falar, não sabia como que funcionava e tal. E assim, eu não sei te falar exatamente como que começou e nem como que terminou. Mas assim, foi um período, eu vou te falar, foi o período mais difícil da minha vida, porque eu não tinha entendimento, eu não tinha maturidade para passar por aquilo. E aí, depois dos desmaios, eu comecei a ficar endemoniada. Eu ficava possessa, do nada. Tipo assim, do nada. Não tinha lugar, não tinha horário. E o que você sentia, assim? Qual que era a sensação? Eu perdi o controle do meu corpo. Mas você via o que estava acontecendo? Eu via tudo. Só que eu, tipo assim, eu queria levantar o braço, eu não conseguia. Eu queria me movimentar, eu não conseguia. Entendi. E aquilo foi muito desesperador. Se eu não me engano, foi praticamente 1 ano ou mais eu passando por essas situações. E eu lembro, assim, que tinham dias que a minha mãe, né, principalmente, assim, a minha mãe, coitada, ela sofreu muito também, porque eu acho que você ver um filho nessa condição não é fácil, né? E quando aconteciam esses episódios comigo, eu tinha um sentimento, assim, de que aquilo nunca ia passar. Parece que o resto da minha vida eu estava fadada a viver com aqueles episódios, com aquelas possessões, com aquelas coisas. E aquilo me desesperava demais, porque eu falava assim, não é possível que eu não vou ter um dia de paz na minha vida. E foi um processo muito longo, eu não sei te explicar, assim, tudo o que aconteceu, foi muita coisa que aconteceu, sabe, Rose? Mas eu lembro, assim, de por várias vezes ver minha mãe, assim, bem desesperada. E eu também. Porque, assim, a sensação que eu tinha de que aquilo nunca ia passar e que eu ia viver o resto da minha vida daquele jeito. E era muito, muito desesperador pra mim. Tinha dias que eu deitava na minha cama, eu tinha medo de dormir, eu tinha medo de tudo, eu tinha medo de sair de casa, porque eu ia desmaiar no meio da rua, aí eu ficava assim, se eu ficar possessa longe da minha mãe, não sabe? Eu falava assim, as pessoas não vão saber o que está acontecendo comigo. Então, assim, foi um período de muito medo e de privação, até porque eu não queria mais sair. Eu desenvolvi um pouco de síndrome do pânico, porque, assim, eu não queria sair de casa por causa disso. E assim, eu lembro de, às vezes, tinha dias que eu deitava e aí era como se eu ficasse, sabe, assim, eu graças a Deus, eu não tenho nem coragem de assistir, eu acho que pelo fato de ter passado por isso, esses filmes que falam sobre exorcismo, né, e tudo. Mas alguns trechos acaba que você vê de propaganda e trailer. Então, assim, já aconteceu comigo várias vezes nessa época, eu deitava e eu ficava presa na minha cama. Eu não conseguia mexer um dedo. E aí vinha na minha mente assim, tipo, o diabo falava assim, você é minha. Você é minha. E aí aquilo me desesperava mais. Tipo assim, ele falava nitidamente pra mim assim, não adianta. Nada do que você fizer vai adiantar. Você é minha. E aí eu tinha medo de contar essas coisas pra minha mãe, porque não era medo, eu não queria contar isso pra ela, porque ela ia ficar mais desesperada ainda do que ela já estava, sabe? Então, muitas coisas eu guardava, assim, pra mim. E assim, foi um longo período, foi mais de 1 ano, sabe? Acontecendo esses episódios, essas coisas todas. E eu não sei te explicar como parou. Eu não sei, tipo assim, Michele, o dia, a hora, eu não sei te explicar, sabe? Eu lembro que eu passei por um processo de libertação com a pastora Dalva na época. Eu ia, né, participei de várias ministrações, e aí muitas coisas aconteceram, vieram à luz, assim, de consagrações, sabe, de geração, coisa geracional, enfim, uma série de coisas.
Mas, assim, foi o período, assim, mais difícil da minha caminhada cristã. Eu brinco, assim, sobreviver a isso não foi fácil, sabe? Porque é um medo que toma conta da gente, porque você acredita, né? Porque eu não tinha tanto conhecimento, né, Rosa, assim, para rejeitar, eu não tinha conhecimento da palavra de Deus, porque por muitos anos, eu acredito que a gente que é cristão, a gente vai na igreja, a gente se alimenta dos cultos apenas, né? A gente vai ali, a gente ouve o pastor no domingo e aí você espera a semana toda para no próximo domingo receber aquela palavra. Então, por muitos anos eu vivi assim, né? Vivi me alimentando dos cultos apenas, né? Então, eu não tinha palavra de Deus suficiente na minha mente, nem no meu coração para rebater aquilo que estava acontecendo. Eu não tinha conhecimento, sabe? E então, assim, foi muito desafiador, assim. Eu entendo que todos os sentimentos possíveis de medo, de terror, eu senti nessa época, assim. Mi, nessa época o seu pai já era convertido? Já, nessa época, sim. Ele se converteu 2 anos após a nossa conversão, nosso batismo, né? A gente ainda estava lá no quadrangular, quando ele aceitou Jesus. Eu lembro que eu orava, né? Sem entendimento, eu falava assim, Jesus, por favor, não volta antes do meu pai te aceitar. Eu chorava, porque eu tinha um medo, porque lá eles falavam muito sobre arrebatamento, sobre volta de Jesus, né? E eu ficava aterrorizada com aquilo. E eu pensar na possibilidade de ir para o céu e meu pai ficar aqui, Não, aquilo era um terror para mim, né? Então eu orava assim, eu falava, Jesus, por favor, não volta. Olha só, né, inocência, antes do meu pai te aceitar. Nossa, Michelle, você falou um negócio aí, eu lembrei da tal da Eva. Qual que foi a época que você... Conta aí, como é que é essa... Ah, não, eu vou contar. Uma entrevista, como é que foi? Uma vez a Michelle falou assim, eu não sei se foi sua mãe que veio contando, falou, não, Rosana, a Michelle tava passando roupa, de repente ela começou assim, esse eu pego essa Eva, esse eu pego... Aí a Diva falou assim, Michelle, ela me contando, né, falou assim, Michelle, o que foi? Eu falei, não, olha o tanto de roupa, era pra nós andar pelado. A Eva foi pecar, agora nós temos que vestir roupa. Tava brava. Gente, mas eu lembro que eu ri tanto. E eu tava brava de verdade. Na época eu falava assim, não entrava na minha cabeça como que ela podia ter feito aquilo, né? Como que essa mulher foi fazer uma coisa dessa? Olha, a consequência do Fala pecado assim, é se eu pegar essa Eva no meu caminho, quando eu vou pro céu, nós duas vai ter uma conversa séria. Nós rimos demais de você nessa época. Faz todo sentido, né? Michelle, você contou uma história aí, né, muito difícil da sua vida, que eu creio que muita gente nem sabia, nem sabe, não faz ideia disso, mas foi uma libertação, foi algo que Deus fez, né, que Jesus fez na sua vida muito grande e algo muito importante, né, de si, porque às vezes tem alguém nos ouvindo, vai se identificar com isso, vai olhar e falar assim, nossa, eu tô passando, eu passei, é isso mesmo, eu tô passando, será que tem jeito? Tem jeito. Tem jeito. Né? E eu creio, assim, eu queria te perguntar, você considera que você saiu disso mais forte? Mais forte do que se você não tivesse passado por essa situação? Ah, com certeza. Com certeza, porque quando a gente passa por um tipo de situação dessas, você tá aberto assim a tudo que te falam, né? A gente precisa até tomar um certo cuidado, porque tem muitas linhas, né, Rosa? Essa questão da libertação e tudo. Sim. Então, assim, mas com certeza foi uma época que, principalmente a minha mãe, não eu, mas a minha mãe buscou muito conhecimento nessa área. Foi quando ela conheceu alguns nomes aí que trabalham com essa área de libertação, começou a ler livros, né? Eu, na época, era muito nova, tanto nova de idade quanto nova na fé. Então, assim, eu nem conseguia processar direito aquilo que estava acontecendo, sabe? Então, assim, foi mais a minha mãe, né? A minha mãe, assim, acho não, tenho certeza que ela foi, assim, fundamental nessa fase da minha vida, porque se não tivesse ela, não sei, assim, o que teria acontecido, né? Então, assim, com certeza a gente sai mais forte. Uma coisa eu tinha mais, que era fé. Porque eu sabia que, tipo, aquilo que me possuía na época era submetido a Jesus.
porque no nome de Jesus ele saía. Olha aí, tá vendo? Então, a minha fé foi muito aumentada, porque embora eu estivesse ali tomada, eu nunca perdi consciência, sabe? Eu sempre via tudo que estava acontecendo, mas eu não tinha poder de ação, né? Mas eu sempre via o que estava acontecendo. E é uma sensação muito estranha, porque a gente sente a relutância, sabe? Dos espíritos malignos assim e tal, mas ao mesmo tempo o nome de Jesus, né? Então foi um processo, porque até a gente entender as portas que estavam abertas e tudo, porque às vezes as pessoas vão questionar, mas não é uma vez só que ora e vai embora, né? O nome de Jesus não tem poder? Tem. Só que tinham sido feitas muitas coisas que precisaram ser quebradas, né? E tal, no mundo espiritual e tudo. E você ainda não conseguia resistir a isso, né? Não, porque eu você não ainda tinha não conteúdo. não tinha conhecimento, não tinha entendimento e talvez nem fé o suficiente, mas nesse tempo isso foi sendo forjado, Sim, né? sim. Foi forjando a Michele que é hoje. Com né? certeza. Hoje com você, certeza. eu posso ver, Michele, aquela que você fala assim, não, eu sei o que o nome de Jesus pode fazer na vida, o que Jesus pode e qual o poder do nome dele na vida de alguém, né? Isso ninguém tira de você, né? Não. E aí a gente pode ver o quanto há tanta mentira que rodeia a gente, né? E hoje a gente poder falar, não sou sua, eu sou de Jesus e ponto. E essa ser a verdade fundamental, né? Sim. Eu estar firmada na palavra, né? Falar assim, a gente tem lutas até hoje, né? São lutas diferentes, graças a Deus por isso, né? Mas até hoje temos lutas. E só que hoje eu tenho a palavra aqui e posso buscar mais. Então, quando vem algo, um pensamento, eu falo, não, a Bíblia me fala que eu sou filha de Deus, a Bíblia me fala que eu fui comprada por alto preço. Então, hoje eu já declaro, hoje eu já faço isso sozinha, né? Então, assim, conhecer a palavra faz toda a diferença, né? Você internalizar, você meditar, Sim. você ter... Um dia eu li um livro e o autor falou assim que a gente precisa ler a palavra porque a palavra é a ferramenta de Deus na nossa vida. Então, chegou o dia que você precisa, se você não tem a ferramenta certa, não tem com o que Deus trabalhar. Então, aquilo marcou muito a minha vida. Eu falei, vou comer isso aqui, né? Vou comer essa palavra, porque quando precisar, ela vai estar aqui em algum lugar e Deus vai trazer a luz. Muito bom. E depois disso, né, agora, você é ministra de louvor, você ministra o louvor, né, no Até ramo hoje. frutífero. Então, permaneceu aí nessa caminhada, né, de ministrar. Mas você também era líder do Ministério de Louvor. Você se tornou líder do Ministério de Louvor recentemente, né? Que você deixou a liderança, né? E não as ministrações. Eu queria que você dissesse assim, em uma palavra, se você conseguir, em uma palavra, o que foi ser líder do Ministério de Louvor? Nessa questão mesmo da liderança, de liderar a gente, liderar a pessoa. Se você puder falar assim, não, eu vou falar numa palavra qual que é. Nossa, não tem outra. É desafiador. Não tem outra. Não tenho. Primeiro que eu não me sentia digna dessa posição, né? Até hoje não me sinto. Eu saí, eu falei, gente, como que eu fui líder do Ministério de Louvor? Mesmo depois de sair, eu fico assim, gente do céu. Mas, de novo, fui por obediência ao que Deus tinha falado, colocado no coração, né? E fiquei ali por... não sei se foram 3 ou 4 anos, eu não sei te precisar, de novo, né? Péssima com datas. Mas foi um tempo, foi a liderança, embora eu já fizesse parte do ministério, foi um divisor de águas na minha vida. Um grande divisor. Um esticamento. Um imenso Achei divisor. que você ia falar esticamento, a palavra. Caberia também, caberia, viu, Rose? Legal. Caberia. Muito bom. Caberia. Excelente. Nós estamos partindo para o final, né? Infelizmente, porque tá muito bom conversar. Se a gente for cavar um pouquinho mais, sai um monte de história, né? Tem muita história. Mas deixa uma mensagem para nós, para quem está nos ouvindo. Então, se eu puder deixar algo para as pessoas, se encha da palavra, sabe? Isso, em algum momento da nossa vida,
vai fazer toda a diferença. Às vezes, no começo, quando eu comecei a ler a Bíblia, ter o meu momento, assim, eu não entendia nada do que eu lia, sabe? Eu falava assim, gente, como que as pessoas entendem isso aqui? Eu lia e parecia, assim, que nenhuma daquelas palavras entravam, assim, no meu coração, eu não trazia entendimento, pelo contrário, eu ficava brava, porque eu lia e não entendia nada. Mas o que eu entendo, assim, hoje, né? A gente precisa ler. A gente precisa ler. A Bíblia é um livro histórico? Sim, ela é um livro histórico, mas é um livro totalmente espiritual, né? Que contém ali todas as fontes que a gente precisa para a nossa vida. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma pessoa falando que Jesus foi o criador da inteligência emocional e que a inteligência emocional está no livro de Provérbios. Se você quiser ser uma pessoa inteligente emocionalmente, viva Provérbios, Olha né? aí a dica. Então, assim, se eu puder deixar algo para as pessoas, mergulhe em Jesus, sabe? Nele, na presença dele, se deixe ser levado, se deixe ser conduzido. Às vezes eu fico perguntando, gente, se eu não tivesse obedecido, mesmo sem entender lá atrás, como que seria a minha vida hoje, né? Uhum. E até hoje, Deus me dá instruções e direções que eu obedeço mesmo sem entender. Às vezes eu procuro, mas não entendo. Mas assim, a gente se deixar ser levado, você ter essa confiança, né, de que você está nas mãos de alguém em que você pode confiar a sua vida, né? E eu só tenho isso se eu conheço ele. E eu só conheço ele pela palavra. Então, é isso. A mensagem é mergulhe em Jesus e na palavra dele. Amém. Muito bom. Excelente. Michele, fala um pouquinho só do que você está fazendo agora. Quando eu lembro de você vestida de noiva lá e agora o que você faz hoje, né? Eu falo, gente, olha aí. Pois é. Fala pra nós. Já tem 10 anos, né, que eu trabalho como cerimonialista. Foi uma grata surpresa, né, pra mim, assim, eu sempre organizei casamentos na igreja, mas muito informalmente, assim, as pessoas pediam ajuda, a questão do servir, né? E aí acabou que um dia uma amiga, na verdade na época nem era amiga, a gente era irmã de igreja, né? Ela foi casar fora da igreja e ela procurou o senhor que cuidava da igreja e falou assim, quem que é a pessoa que organiza aqui? E aí o seu Israel na época falou, não, é a Michele. E ela me procurou e ela falou assim, eu queria que você organizasse meu casamento. Aí eu falei, gente, como assim? Aí fui, na fé, na coragem. A profissão te procurou, né? Não foi você. Mas eu falei pra ela que eu não era profissional, tipo assim, na época, né, e tudo. Ela falou assim, não, mas é só pra ajudar mesmo. E aí, do casamento dela, apareceram mais 2. Olha só. E aí, desses 2, e tipo, a porta abriu e eu só entrei. A porta abriu e eu fui, né? Então, fala o nome do seu cerimonial aí pro pessoal. Michele Junqueira, assessoria cerimonial. E aí, a gente tá aí, já tem praticamente 10 anos, né? Nessa carreira, algo que eu amo fazer, né? Tá assim, eu falo que não é trabalho, né? Quando você faz algo que você gosta, você tá ali, né? Muito servindo. Bom. Excelente, muito bom. Fez o cerimonial da nossa filha mais nova quando casou. Sim, realmente foi muito bom. Isso. Muito bom. Gente, final então, quero te agradecer, Michele. Muito obrigada por ter vindo, por ter topado o desafio de conversar, de compartilhar aqui com a gente. Que história, eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Viu? Obrigada pela sua disposição. Eu que agradeço muito, não me sinto digna, né, de tudo isso aqui, assim, e eu espero que, de fato, as pessoas sejam alcançadas, sabe? E que, de alguma forma, isso gere esperança, né, nos corações e que as pessoas se sintam atraídas por Jesus. Se isso acontecer, eu tô feliz. Amém, muito bom. Gente, muito obrigada, você que esteve aqui com a gente até agora. Muito bom ter a sua companhia aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Vocês já sabem o que fazer, né? Já falei aí no começo. Curte, compartilha, ajuda a gente nesse projeto, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Tchau.